Capítulo 1011. Matando o Rei Lobo. O raio estava destruindo o campo de batalha e minando a esperança de triunfo dos lutadores. Mas de repente, pelo canto dos olhos, uma chama vermelha dançou. Ansem estava parado ali, uma chama vermelha envolvendo seu ser. Ele ergueu a mão e 1000 pássaros de fogo dispararam, famintos por assassinato. Eram tantos que cobriam os céus como um véu. A princípio, os pássaros de fogo foram para as folhas. Seu toque incinerou as folhas sem esforço. O fogo ainda se alastrou ao redor de Ansem, e ele gerou cada vez mais pássaros de fogo. Quando cada folha foi destruída, um pássaro de sangue também surgiu de suas cinzas. Onde antes havia relâmpagos, agora havia fogo. A floresta se tornou um inferno furioso, tudo respondendo aos caprichos de quem a controlava. Ansem. O fogo rapidamente dominou tudo que entrou em contato, e tudo que tocou se transformou em cinzas. Dessas cinzas surgiram pássaros de fogo. Era como a propagação de uma infestação parasitária violenta. Os pássaros de fogo também não se extinguiram. Eles continuaram incessantemente, incinerando os lobos com um apetite voraz pelo ato. Os lobos choramingaram e gritaram por ajuda, mas nada poderia salvá-los. Os guinchos eram como os de almas torturadas chorando das profundezas do inferno. Inúmeros lobos caíram em um curto espaço de tempo. Além de onde eles estavam, tudo ao redor deles estava em chamas. Todos olharam para Ansem, que havia se tornado uma monstruosidade de lançamento de fogo. Fênix. Mas Fênix não é tão poderoso. Ele lutou para falar. Ele estava muito impressionado com o que estava vendo. Uivo. Os 5 reis lobos uivaram para os céus mais uma vez enquanto os lobos menores começaram a se espalhar e fugir com medo. 100 lobos e uma dúzia de árvores foram queimadas em questão de momentos. Os reis lobos não iriam fugir. No entanto, com uma aura de luz azul envolvendo-os, eles correram em direção aos viajantes, todos vindos de diferentes direções. Ansem não perderia tempo e certamente não esperaria que eles fechassem a lacuna. Ele se transformou em uma fênix e voou para encontrar um dos reis. 7 raios foram disparados contra Ansem. Isso significava que o lobo havia aberto 7 fechaduras genéticas. Foi uma coisa assustadora, considerando que o lobo tinha um nível de condicionamento físico muito maior. Pang. Relâmpago e fogo colidiram em uma variedade estonteante de fogos de artifício que explodiram uns contra os outros. Ansem não relaxou seu ataque. Ele voou destemidamente em direção ao Rei Lobo, taia na mão. O Rei Lobo mostrou suas presas para Ansem em resposta, e um raio cintilou sobre eles. A besta ergueu a cabeça, pronta para cravar os dentes no pescoço de Ansem e rasgar sua garganta. A boca do Rei Lobo atingiu seu alvo, e o monstro trouxe sua boca faminta para o pescoço de Ansem. Estranhamente, nenhuma marca foi deixada. O Rei Lobo, no entanto, havia sido cortado. Estrondo. O Rei Lobo se contorceu quando o sangue jorrou da ferida que Ansem havia infligido. Parecia prestes a desmoronar e morrer. Todos ficaram chocados ao ver Ansem matar um Rei Lobo de sangue sagrado com 7 bloqueios de genes ativos com um único golpe. Lin Wei pensou que seus olhos estavam pregando peças nela, e ela achou difícil acreditar no que Ansem havia realizado no único ano em que esteve no santuário do terceiro deus. Parece que ele conseguiu maximizar seus pontos supergentes de escolher se tornar um superador. Mas ainda assim, ele só está aqui há um ano. De onde veio todo esse poder adicional? Lin Wei recuou em sua mente, enquanto um olhar complicado consumia seu rosto. Criatura de sangue sagrado lobo relâmpago morto. Nenhuma alma besta ganhou. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos genos sagrados aleatoriamente. Ansem ouviu o anúncio e não cedeu. Ele foi direto para outro rei lobo. O sutra do pulso de sangue era bastante simples. Não importava quantos bloqueios de genes ele abrisse, ele imbuía o poder do sangue em todas as habilidades que seu usuário realizava. Quanto mais bloqueios genéticos fossem abertos, mais forte se tornaria esse benefício do poder do sangue. Sem essa habilidade, mesmo com Taia, Ansem não seria capaz de derrubar o Rei Lobo com um único golpe. Todos ficaram chocados e até os lobos ficaram surpresos com o que acabara de acontecer. Sem hesitar, eles escolheram fugir antes que mais algum deles se tornasse vítima do homem implacável. Ansem alcançou um deles e, por mais que o Rei Lobo tentasse, não conseguiu evitar o ataque de Ansem. Suas chamas de fênix aniquilaram os 7 relâmpagos que o lobo lançou, enquanto Taia mergulhava profundamente na garganta do demônio peludo. Foi morto com um golpe. Mais uma vez. Criatura de sangue sagrado lobo relâmpago morto. Alma de besta ganha. Consuma sua carne e ganhe de 0 a 10 pontos genos sagrados aleatoriamente. O resto dos lobos conseguiu fugir. Eles estavam apavorados com o Ansem, e eles lutaram descontroladamente em sua tentativa de fugir. Para ser honesto,
Não eram apenas os lobos que estavam com medo. Até Lin e seu povo ficaram nervosos. O poder que eles acabaram de testemunhar era muito chocante para eles compreenderem. Lin ele poderia ter lutado contra um rei lobo, mas teria sido uma longa batalha. O vencedor de tal luta também seria difícil de determinar. Mas Ansem foi capaz de matar um rei lobo com um golpe. Raramente ele estivera em tal estado de silêncio e choque. Oh meu Deus! Irmão é tão forte. Wei Wei, você não nos disse que ele tinha acabado de se tornar um superador? Xiu ficou pasmo com o espetáculo implacável que acabara de testemunhar. Eu te disse isso porque é verdade. Wei Wei não sabia mais o que dizer. Mas Ansem não teve tempo de se deleitar com a glória da vitória, porque os lobos agora pararam de correr. Capítulo 1012. O verdadeiro rei lobo. Os lobos e os reis lobos pararam de fugir. Eles ficaram onde estavam, tremendo de medo de outra coisa. O que há de errado com eles agora? Xiu se perguntou, com um olhar confuso. Oh não! Correr! Quando Lin descobriu a ameaça invisível, não demorou um único segundo. É tarde demais. Ansem balançou a cabeça e olhou para a escuridão da floresta. O que é tarde demais? Xiu perguntou. É o rei lobo, disse Lin Weiwei. E eles? Ansem não estava apenas matando-os. A boca de Xiu sempre foi um pouco mais rápida que seu cérebro, e ele se contentou em permanecer assim. Ele nunca gostou de pensar. Não, estou falando do verdadeiro rei. Você já viu um bando com 5 reis antes? Lin Weiwei disse. Não. Uma matilha de lobos deve ter apenas um rei, o alfa. Ao terminar sua frase, o rosto de Xiu permaneceu imóvel em pensamento. Alguns segundos depois, caiu. Se aqueles lobos não eram os reis reais, então o verdadeiro tinha que estar acima da classe de sangue sagrado. Pode ser uma super criatura. Tendo percebido o que estava acontecendo, o rosto de Xiu parecia sombrio. Um lobo gigante emergiu das sombras das árvores carbonizadas. Era roxo e sem raios. Parecia um lobo comum. Os outros lobos se separaram para abrir caminho para ele se aproximar. Obviamente, era tudo para mostrar. Uma maneira dos lobos mostrarem que aquele que se aproximava deles era o grande queijo. Ansem olhou para o lobo roxo e viu o brilho moderado de um raio roxo piscando em seus olhos. Ansem sentiu uma pressão renovada, observando esse lobo se aproximar. Todos suavam de expectativa. Se eles tivessem que lutar novamente, eles não achavam que teria moral para continuar. Eles queriam correr, mas suas pernas não seguiam seus comandos. Dito isto, eles acreditavam que era o melhor. Tentar ultrapassar o que provavelmente era uma super criatura era loucura. Todos ficaram petrificados, e até Lin estava tremendo de medo. O lobo era tão forte quanto o espírito que havia destruído seu abrigo, e enviou uma série de flashbacks na mente de Lin e, aqueles das atrocidades que os levaram até onde eles estavam agora. Oh não, o verdadeiro rei é tão poderoso. Lin ele suspirou em seu coração. O lobo caminhou até Ansem e parou bem na frente dele. Os dois se entreolharam, como se estivessem se enfrentando antes de uma luta. É definitivamente uma super criatura. E isso significa que definitivamente terei que me tornar um espírito super rei se quiser ter uma chance. Ansem não queria usá-lo porque o deixaria fraco, mas havia pouco mais que ele pudesse fazer. Esta floresta compunha apenas uma área da Ghost Mountain, e ninguém poderia prometer que não encontraria outra, mais adiante em sua jornada. Como tal, Ansem realmente não queria usá-lo. Mas ele estava acompanhando Lin Weiwei, e Lin Yi provou ser um bom homem. Ele se sentiria péssimo se os deixasse para trás. Papai, gatinha. Bauer estava atrás de Ansem, apontando para o lobo enquanto falava. Não é um gatinho, é um lobo. O sorriso de Ansem foi irônico, mas ele achou engraçado como ela achava que toda criatura peluda era um gato. Mas Bauer quer gatinho. Bauer nunca ouviu e ela estava determinada a possuir tudo o que considerava fofo. O cabelo do rei lobo ficou em pé, e um raio roxo brilhou para cobrir seu pelo. Parecia chateado, aprendendo que o bebê acreditava ser um gato. O grupo de viajantes sabia que era mais fraco, mas ainda assim ergueu bravamente suas armas para a luta que estava por vir. Ansem olhou para a mudança de temperamento do rei lobo e se preparou para lançar seu modo de espírito super rei. O raio roxo ficou mais brilhante no corpo do lobo e parecia poderoso o suficiente para destruir um planeta inteiro. O lobo parecia que ia atacar, e o raio borbulhou e ferveu como um magma residindo em um vulcão prestes a entrar em erupção. Isso fez todos darem um passo para trás. Uivo. Assim como Ansem estava se preparando para lançar seu modo de espírito super rei, algo uivou à distância. Era como se todos os lobos parassem de respirar. E para os humanos, o longo uivo se destacou de todos os outros que ouviram até então. Era semelhante ao uivo de um lobo, mas ligeiramente diferente. Estranhamente, quando o uivo acabou, o rei lobo parecia menos agressivo. Sua luz ofuscante diminuiu,
E então ele se virou e saiu. Todos os lobos se afastaram deles e foram embora. Eles desapareceram na escuridão, desaparecendo como se nada tivesse acontecido. Capítulo 1013. Elite humana. Todos os lobos foram embora. Antes que o grupo de viajantes também continuasse sua jornada, eles reuniram as carcaças dos 6 lobos mortos, e alguns mutantes, para levar com eles. Eles viajaram com mais cuidado a partir de então, mas não encontraram mais resistência dos ocupantes da floresta. 4 dias depois, eles encontraram a outra ponta daquele lugar. Na hora do jantar, ninguém tocou na carne dos reis lobos. Eles apenas comeram a carne mutante. Ansem ofereceu para eles comerem o que desejassem, mas Shio disse a ele: você salvou nossas peles várias vezes lá atrás. Esses 6 lobos foram mortos apenas por suas mãos. Como poderíamos ter a audácia de comer sua comida, além do que você já fez por nós? Foi um gesto bonito, mas Ansem realmente não se importava muito com a carne. Ele agora podia matar criaturas de sangue sagrado sempre que desejasse. Além disso, com o tamanho daqueles lobos, provavelmente levaria um mês inteiro para comê-los. Se eles não quisessem comê-los, porém, ele não iria pressioná-lo. Apesar de deixar a floresta relâmpago para trás, eles ainda estavam na montanha fantasma. Eles chegaram a um vale, finalmente, onde um rio rápido corria. Enquanto discutiam sobre qual caminho seguir, avistaram a presença de uma tartaruga cavalgando o riacho. Em suas costas estava um humano. Isso é um humano ou um espírito? Lin ele perguntou a Ansem, que agora era considerado seu chefe. Ansem foi capaz de dizer a eles. A tartaruga era uma criatura de sangue sagrado, e o homem em cima era realmente humano. Ele percebeu que o homem tinha mais força do que a criatura que usava como prancha de surf. Ver um humano montando uma criatura dessa maneira era um pouco estranho, pensou Ansem. Ele é humano, disse Ansem enquanto observava o homem. Isso significa que pode haver um abrigo humano por perto. A empolgação de Shen aumentou. Eles conseguiram atravessar a floresta de relâmpagos ilesos, embora não por falta de esforço por parte dos lobos. Mas eles ainda se perguntavam por que haviam sido soltos, quando a supercriatura apareceu e parecia prestes a atacar. O que quer que tenha ocorrido, o momento da retirada dos lobos foi impecável. E eles não achavam que tal boa sorte poderia surgir novamente. O homem da tartaruga viu o coletivo observando e decidiu se aproximar. Quando ele se aproximou, ele disse: Tio San Weiwei, muito tempo sem ver. Você conhece esse homem? Xiu perguntou. Lin Weiwei acenou com a cabeça e disse: sim, aqui é Liu Yuxuan da Baojin Mening. Ele está no terceiro abrigo de Deus há apenas 6 anos e, nesse período, já abriu 8 fechaduras genéticas. Ele é um gênio, e não posso dizer que esperava que ele estivesse aqui na Montanha Fantasma. Liu Yuxuan rapidamente começou uma discussão com eles, ignorando todos os outros. Diga-me, Weiwei, o que te traz aqui? Este lugar é perigoso, mesmo para elites poderosas como eu. Liu Yuxuan falou presunçosamente. Liu Yuxuan estava dando em cima de Lin Weiwei. Isso era óbvio. Após a pergunta, Lin Weiwei explicou a ele os eventos que haviam ocorrido e os colocou em seu curso atual. Então, ela perguntou: existe um abrigo humano nas proximidades? Liu Yuxuan balançou a cabeça e disse: os humanos não podem sonhar em possuir um abrigo em qualquer lugar perto deste lugar miserável. Há um abrigo de classe real, lembre-se, mas pertence a um espírito, com quem assinei um contrato. Irmão Liu, você pode nos dizer em que direção podemos ir para escapar deste lugar? As pessoas não pensavam mal dele por ser escravo de um espírito. Era muito mais comum os humanos assinarem contratos com espíritos no terceiro abrigo de Deus do que ter liberdade absoluta com os de sua própria espécie. Sobrevivência era o nome do jogo. Afinal, Liu Yuxuan balançou a cabeça e disse: você deseja escapar deste lugar? Eu não acho que isso seja possível. Estou surpreso em ver que você ainda não foi comido pelo Rei Lobo. Mas essa não é a única supercriatura com a qual você deveria se preocupar. Existem alguns povoando essa montanha, e escapar de sua atenção será uma tarefa e tanto uma impossível. Liu Yuxuan parou por um momento e depois disse: Weiwei, por que você e seus companheiros não vêm comigo? Sou um membro valioso do abrigo dos espíritos do rei e posso responder por todos vocês. Você estará seguro lá. Lin Weiwei franziu a testa. Ir para lá apenas reduziria suas chances de escapar daquela montanha. Eles arriscaram tudo e perderam muito. Tudo em nome de manter sua liberdade. Servir a um espírito seria como jogar a toalha. E não seria certo se submeter agora. Liu Yuxuan olhou para Lin e fez uma oferta. Tio San, acredito que você esteja ciente dos perigos que esta montanha representa. Mesmo o nosso rei mestre dos espíritos não se espreitaria nos territórios governados pelas supercriaturas deste lugar. Se você vier comigo,
Posso garantir que será bem tratado. Lin Yi se virou e perguntou: o que você acha, pequeno An? Liu Yuxuan viu Lin Yi perguntar a Ansem e achou estranho. Ele olhou para o jovem um pouco mais de perto, já que inicialmente acreditava que ele era outro Zé Ninguém aleatório. Isso é? Liu Yuxuan perguntou a Lin Yi. Lin Yi apresentou Ansem dizendo: este é o genro do presidente Ji. Ansem. Unimos forças nas encostas desta montanha, após um encontro casual. Já ouvi falar dele antes, sim. Nunca esperei que o nome Ansem fosse o rótulo de um menino como você. Liu Yuxuan fingiu polidez, mas a ignorância por trás de suas palavras era clara de se ouvir. Depois de sorrir para Liu Yuxuan por um segundo, Ansem virou-se para Lin Yi e respondeu a sua pergunta. Eu não estou procurando emprego com nenhum espírito. Eu ainda quero deixar esta montanha por minha própria vontade. Ansem preferiria morrer a se submeter à escravidão sob algum espírito. Se qualquer coisa, ele seria um condutor de escravos de espíritos. Claro, Ansem sabia que os seus poderes não eram os melhores que poderiam ser. Além do mais, a instabilidade e o desequilíbrio de seus poderes podem ser problemáticos. Ele não tinha o que era preciso para conquistar um abrigo espiritual do rei ainda. Liu Yuxuan olhou para Ansem com desdém e disse: pá, uma visão típica de noob sobre as coisas. Receio que você ainda não tenha aprendido como as coisas acontecem neste santuário e quão poderosos são os espíritos deste lugar. Sem o poder e o apoio de muitos, é improvável que você dure por aí. As pessoas que voam sozinhas nunca duram. E mesmo uma pessoa como eu, com 8 bloqueios genéticos abertos, sabe que é melhor se dar bem com os espíritos do que lutar contra eles. Capítulo 1014. Esquema de Liu Yuxuan. Tio San Weiwei, sigam-me até o abrigo, disse Liu Yuxuan, com uma paixão surpreendente. Ele não mentiu quando disse a eles que era uma figura bastante importante no abrigo espiritual do rei. Mas ele abriu 8 fechaduras genéticas, não porque ele era forte, mas sim porque o espírito do rei gostou dele e o ajudou muito. Ao longo de alguns anos, ele recebeu mais de 800 genes espirituais. Foi essa generosidade que lhe permitiu abrir as fechaduras genéticas. Ele não era um gênio. Claro, ele não recebeu nenhum ponto gênio do espírito do rei. E isso porque ele não havia assinado um contrato com o espírito do rei. Ele havia assinado seu contrato com o subordinado do espírito do rei, que também havia aberto 8 fechaduras genéticas. Mas com o próprio espírito tendo aberto apenas 8 fechaduras genéticas, isso significava que era o mais alto que Liu Yuxuan poderia abrir também. O espírito do rei não gostava muito de assinar contratos com qualquer humano aleatório. Esse espírito do rei faria com que seus subordinados o fizessem. E foi isso que ocorreu com Liu Yuxuan. Irmão Liu, você tem certeza de que não há passagem segura para deixarmos a montanha? Lin Yi lhe perguntou. Lin Yi não estava disposto a violar seus próprios princípios ao se submeter à oferta de Liu Yuxuan, mas o sentiu vacilar. Quando ele ouviu Ansem falar por não se tornar escravo de um espírito, porém, ele estava firme em sua determinação de não ir para o abrigo do rei. Não existe rota segura, então não jogue sua vida fora. Especialmente por acordo deste homem. Esse cara não sabe de nada. Ele mal acabou de tirar as fraldas do santuário do terceiro deus. Liu Yuxuan estava olhando para Ansem enquanto falava. Era óbvio para Lin Wenwei que ele era de fato uma figura influente no abrigo, mas ele só queria mostrar sua importância para impressioná-la e seduzi-la. Em seu abrigo, era improvável que eles também pudessem retornar à aliança. Na aliança, ele não era nada aos olhos da família Lin. Aqui, as coisas eram diferentes, e ele tinha uma chance muito maior de cortejá-la. Ele não se importava com o bem-estar dos outros. Mais do que tudo, ele só queria trazê-la de volta para o abrigo para que ela assinasse um contrato com o espírito que ele conhecia. Então, não importa o que aconteça, ela seria incapaz de escapar dele. E se ele jogasse bem, diversão com Lin Wenwei não seria a única coisa que ele poderia ter. Ele pode acabar tendo alguns dos outros humanos como subordinados para si mesmo. Se não se comportassem, seriam mortos. Suas vidas na aliança já teriam sido perdidas, de qualquer maneira. Você tem certeza de que não há rotas seguras? Lin Wenwei perguntou. Sim. Então, por favor, não faça isso. Liu Yuxuan começou a ficar chateado e continuou dizendo: a montanha é muito perigosa. Se você insistir em tentar cruzar seu terreno perigoso, você realmente perderá sua vida. Uma morte terrível é tudo o que espera por você. Se você vier comigo, posso fazer isso para que você possa chegar à aliança quando quiser. E se você não gostar do abrigo, quando estiver na aliança, simplesmente não volte. Liu Yuxuan não era burro e não começaria uma discussão com eles. Mas em seu coração, ele pensou: assim que estiver no abrigo comigo, você nunca mais visitará a aliança. Liu Yuxuan não começou uma luta porque os 8 bloqueios de genes que ele abriu eram apenas dos genes espirituais e,
Como tal, ele provavelmente seria mais fraco do que alguns de seus oponentes quando se tratasse de uma batalha real. Lin abriu 7 bloqueios de genes, mas eles foram conquistados à moda antiga. Como tal, ele provavelmente destruiria um miserável conivente. É por isso que ele estava tentando induzi-los a vir para o abrigo. Uma vez que eles estivessem lá, ele poderia fazer o que quisesse com eles. Ouvindo o que Liu Yushuan havia dito a eles, Xiu ficou tentado a ir com o homem. Afinal, foi-lhe dito que ele poderia visitar a Aliança quando quisesse. Ghost Mountain era um lugar perverso, e voltar para a Aliança com vida era uma opção justa. E uma vez na Aliança, a coleira do contrato era ineficaz. Eles poderiam simplesmente perder suas vidas no santuário e viver na Aliança para sempre. Não ser capaz de ficar mais forte era uma escolha melhor do que ser morto. Shen e alguns outros mostraram grande interesse em ir. Então eles pediram muitos detalhes a Liu Yushuan. Você vê esta tartaruga de sangue sagrado? O espírito do rei me deu de presente. Ele é um cara estelar. Se ele tratasse os humanos como escravos, ele teria me dado isso? As palavras de Liu Yushuan eram cremosas e sua manobra era mais do que convincente. Shen então se virou para Ansem e disse: Vamos, irmão An. Devíamos ir lá juntos. Mais uma vez, Ansem reafirmou seu objetivo com um aceno de cabeça. Estou deixando este lugar, disse ele. Eu também. Eu vim de muito longe para voltar agora, disse Lin Weiwei. Shen cerrou os dentes e disse: Bem, se vocês estão indo, seria cruel de minha parte ficar. Já passamos por muita coisa juntos. E nesta estrada, sem dúvida haverá mais inferno para suportar. E se for esse o caso, estarei ao seu lado e não perderei um segundo. A oferta foi muito tentadora, mas quando chegou a hora de tomar uma decisão, todos decidiram permanecer com Ansem. Lin disse: Irmão Liu, agradeço a oferta, mas recusamos. A bondade que você deseja nos mostrar é uma prova de seu bom coração. E se seu coração for tão bom quanto fui levado a acreditar, então você nos indicará o caminho de menor resistência. Diga-nos qual caminho nos deixará mais fácil sair desta montanha, e ficaremos em dívida com você muito tempo. Liu Yushuan não esperava que todos acabassem seguindo Ansem. Ele claramente subestimou sua influência. Liu Yushuan estava furioso por dentro, mas ainda fingia um sorriso fraco, como se seu motivo oculto não tivesse sido frustrado. Ele disse a eles: Eu realmente admiro sua coragem. Infelizmente, não posso guiá-lo para longe deste lugar completamente, mas posso conduzi-lo por 300 milhas e garantir que nenhum mal caia sobre você. Eu vou garantir a sua segurança. Capítulo 1015. Rei da Besta Asa de Sangue. Ansem observou calmamente Liu Yushuan. Ansem era hábil nas artes do assassinato, e quando seu Jade-Skin permitiu que ele abrisse seu oitavo sentido, ele ganhou a habilidade de detectar qualquer sentimento hostil em relação a ele. Embora Liu Yushuan tivesse escondido bem, Ansem podia sentir que ele pretendia fazer mal a ele. Claro, Ansem não disse nada ainda. A estrada que eles seguiriam juntos tinha que ser segura, porque planejadores e trapaceiros como Liu Yushuan raramente se colocam em situações perigosas. Todos o seguiram e, enquanto ele liderava o caminho, muitas criaturas apareceram. Quando eles viram a tartaruga, porém, eles fugiram e não representaram nenhuma ameaça. Comigo aqui, nada nos próximos 300 quilômetros colocará um dedo em qualquer um de vocês. Observe as criaturas fugirem. Liu Yushuan estufou o peito e falou com um tom de voz arrogante. É bom ter você aqui conosco, disse Wang Yu. Em breve, estaremos passando pelo território de uma super criatura. Mas, novamente, você não precisa se preocupar. Eu, Liu Yushuan, estou aqui para proteger todos vocês. Ele continuou a falar com os mesmos maneirismos e os nobres. Lin e Lin Weiwei responderam com graça simples, dizendo: Obrigado por seu serviço. Bem, nós somos amigos, não somos. Gosto especialmente de você, meu querido Weiwei. Isso é o mínimo que posso fazer por você, disse Liu Yushuan. Em seu coração, suas verdadeiras emoções eram como leite coalhado. Ele riu para si mesmo, dizendo: Aquela super criatura é uma boa amiga minha e sempre agrado seu filho. Ele vai me fazer um favor, com certeza. Assim que conseguir que ele lide com o resto dessa congregação irritante, posso levar o Weiwei para casa, para o meu quarto. E eu não vou deixar Ansem escapar ao conceder-lhe uma morte rápida. Eles estariam todos a caminho do abrigo agora, se não fosse por aquele pirralho arrogante. Ele vai morrer devagar. Pensando em seu fetiche de bestialidade, um arrepio prazeroso percorreu a espinha de Liu Yushuan. Então, ele olhou para Ansem. Ansem estava, para sua surpresa, olhando em sua direção também. Ele estava sorrindo,
Mas aquele sorriso quase parecia como se ele tivesse lido sua mente. Ele notou algo errado. Ele sabe o que estou fazendo. Liu Yuxuan estava assustado. Ele refletiu um pouco sobre isso e então se consolou dizendo: pá, isso é absurdo. Ele não sabe nada. Ele é um nobo que de alguma forma se atrapalhou no santuário do terceiro deus. Eu deveria relaxar um pouco. Liu Yuxuan sorriu de volta e disse: não há necessidade de você se preocupar, irmão An. Eu posso mantê-lo seguro. Puxa, obrigado, disse Ansem em resposta. Enganar. Mesmo que você tenha maximizado seus pontos de supergênio, aqui está você, entrando na minha armadilha sem suspeitar. Seus idiotas. Liu Yuxuan pensou consigo mesmo, cacarejando por dentro. Os penhascos adornavam os dois lados do vale, e havia muitas cavernas espalhadas por eles. Havia muitas bestas aladas na área, e alguns milhares delas povoavam os céus. O grupo estava um pouco nervoso e impaciente, vendo que muitas criaturas pairavam acima deles. Novamente, não há necessidade de se preocupar, disse Liu Yuxuan. Então gritou para o céu. Depois disso, todas as feras voltaram para as cavernas como se estivessem com medo. Então, eles apenas observaram da escuridão de seus buracos. Você é bom, disse Wang Yu. Mais tarde, convocarei o filho da supercriatura. Ele virá e nos encontrará. Sob sua proteção, podemos viajar mais ao longo do vale. Nada nos atacará. Então, o tom de voz de Liu Yuxuan já estava mudando, como se ele estivesse com a boca cheia de ameixas. Ele passou muito tempo estudando a linguagem das criaturas. Depois de muito tempo, ele aprendeu algumas palavras, e esse era um talento que poucas pessoas tinham. Para seu crédito, ele era um homem inteligente. Poucos humanos foram tratados com um mínimo de respeito em abrigos espirituais. Liu Yuxuan se saiu bem por ter chegado à posição em que estava. Além do mais, suas habilidades de observação estavam em boa forma. Ele soltou outro grito, para convocar o filho da supercriatura. Este grito foi diferente, porém, e na linguagem das criaturas, ele mencionou que trouxeram uma grande quantidade de comida com ele. Com exceção de Lin Wei, todos os outros estavam dispostos a se sacrificar. Ninguém ali falava a língua das criaturas, então ninguém tinha ideia do que esperar. Após o grito, um eco de resposta veio mais baixo no vale. Uma besta vermelha apareceu e veio antes deles. Tinha asas cor de sangue com 30 metros de largura e chifres decoravam a cabeça do monstro como os de uma cabra. Shou, ao ver isso, não pôde deixar de dizer: uau, você é realmente bom. Ansem tinha uma visão fantástica e viu uma pequena fera nas costas da grande fera. O rosto de Liu Yuxuan mudou quando ele viu a grande fera aparecer. Ele apenas desejava convocar o filho da supercriatura. Ele não esperava que acabaria convocando o grande que o filho cavalgava. Ele raramente viu o rei e só estava acostumado a interagir com o filho. Liu Yuxuan teria algum controle sobre o que aconteceu se o filho tivesse aparecido, como ele havia planejado. Com o rei da besta de asas de sangue também, ele seria impotente para controlar o que poderia acontecer. Talvez eu não devesse ter mencionado a presença de um sacrifício. Eu acho que uma simples convocação do filho teria sido melhor. Liu Yuxuan pensou que o rei das bestas havia se aproximado ao ouvir que haveria muita comida em oferta. O que quer que acontecesse a seguir dependia inteiramente da enorme monstruosidade aérea. Ele só podia esperar que isso deixasse Lin Wei em paz. Se a besta quisesse comer Lin Wei, por mais doloroso que fosse, ele sabia que não deveria protegê-la. Ele só a queria como um brinquedo bonito e não valia a pena arriscar a vida por ela. Capítulo 1016. Bondade inacreditável. Vendo o Bloodwing Beast King se aproximando, Liu Yuxuan rapidamente se prostrou diante dele e fez alguns sons subservientes. Ele só queria convocar o filho do rei das bestas, devido ao fato de os dois compartilharem uma espécie de vínculo. Agora, ele tinha que manchar sua própria imagem de ser forte e influente para as criaturas do domínio caindo no chão. Mas Liu Yuxuan sabia o que priorizar com a abordagem inesperada do rei das bestas. Ele prefere descartar sua imagem do que sua vida. Se ele fosse desrespeitoso com o rei, ele poderia provocar sua ira meticulosa e acabar como sua refeição na hora do chá. Ansem não se importava muito com o homem de duas caras, fazendo papel de bobo no chão. Ele era um homem morto andando, como era. Shou, por outro lado, via as coisas de maneira diferente. Ele foi tocado pelo que Liu Yuxuan estava fazendo, acreditando que seu ato não era de autopreservação. Ele acreditava que tinha ido ao chão para se prostrar em seu nome e dos outros que estavam com ele. Estrondo. O rei besta pousou antes de todos eles. Liu Yuxuan não cedeu em sua reverência febril, mas o rei não deu atenção a ele. Ele caminhou em direção a Ansem, momento em que o filho saltou das costas de seu pai. Liu Yuxuan queria lembrar ao rei que, se estivesse com fome,
Lin Wenwei não era para ser comido, mas ele estava com medo de contar qualquer coisa ao rei. Vendo quão poderoso parecia, ele achou melhor calar a boca completamente e não dizer uma palavra. Ansem olhou para a besta que se aproximava, pensando que usaria Liu Yuxuan como escudo de carne se uma luta começasse. Coma todos eles. Por favor, salve-me o delicioso Lin Weiwei. Liu Yuxuan pensou consigo mesmo. Mas o que aconteceu a seguir foi contra todas as suas expectativas. O rei das feras, depois de ficar bem na frente de Ansem, fez um gesto amigável de respeito. Nem Liu Yuxuan nem ninguém conseguia entender o que estava acontecendo e por que o rei das bestas estava agindo dessa maneira em relação a Ansem. Como a respiração de Liu Yuxuan foi arrancada de seus pulmões. Até os espíritos do rei tinham medo dessa criatura. Então era difícil para ele entender por que ela mostrava tanto respeito por Ansem. Ele pensou que devia estar tendo um pesadelo. Ninguém mais falava a língua dos animais, mas não havia hostilidade entre as duas partes. E a tensão que antes existia, rapidamente desapareceu. Xiu perguntou apressadamente, Senhor Liu, você pode traduzir o que está tentando nos dizer? Liu Yuxuan ficou tão chocado que não ouviu uma palavra do que Xiu disse. Mas o choque não ia acabar tão cedo. O que aconteceu a seguir o deixou tonto. O filho do rei das bestas correu em direção a Ansem e pulou em seus braços. Colocou uma fruta vermelha em sua mão. Vendo isso, Liu Yuxuan sentiu o sangue subir à cabeça em tal volume que parecia que sua cabeça iria explodir. Eu devo estar sonhando. Eu devo ser. Isso tudo deve ser um pesadelo. Por que ele daria um fruto de sangue para um humano? Os olhos de Liu Yuxuan quase saltaram das órbitas, enquanto ele olhava a fruta na mão de Ansem com inveja. O espírito do rei uma vez pediu a Liu Yuxuan que entregasse presentes e tesouros à besta, na esperança de um dia receber tal fruto em troca da bondade. Mas o espírito ainda não havia recebido um único, apesar das repetidas oferendas que foram fornecidas. Liu Yuxuan também havia vislumbrado o rei da besta uma vez antes, já que ele nunca foi permitido em sua presença. Isso durou algum tempo, mas o espírito do rei nunca pensou em parar. A fruta realmente era tão valiosa. Presentes constantes com um retorno esperado nunca dado. O espírito do rei, apesar de seus grandes esforços, não recebeu nenhum. Mas aqui, agora, Ansem recebeu um ó tão simples. A mente de Liu Yuxuan estava sofrendo um colapso. O filho do rei das feras lambeu a bochecha de Ansem com admiração, e seu rabo abanou com alegria desenfreada. A mente de Liu Yuxuan lembrou como cada uma de suas visitas como o filho costumava acontecer, pois sempre usava como uma torneira de sangue. Toda vez que eles estivessem juntos, ele teria que permitir que ela cravasse seus dentes nele para que pudesse beber seu sangue. Ele sempre agiu de forma superior, muito diferente do comportamento de cachorrinho que mostrava Ansem. Ansem acariciou a cabeça do filho do rei das bestas e perguntou, essa fruta é para mim? O filho do rei da besta parecia gostar da mão que a acariciava suavemente e fazia um som suave. Então, ele acenou com a cabeça em confirmação. O choque de Liu Yuxuan se transformou em ciúme, mas agora se transformou em raiva. As criaturas nunca responderam a ele sempre que ele falava a língua humana. Essa foi a razão pela qual ele aprendeu sozinho como se comunicar na linguagem das criaturas. Em primeiro lugar, DMN isso. DMN aquele idiota. Seu rosto ainda estava no chão e ele não ousava se levantar. Ele não conseguia entender por que as duas criaturas mostravam tanto amor e respeito por um humano que nunca tinham visto antes. Bauer, vendo o filho do rei das feras sendo tão amigável, também quis mostrar um pouco de amor. Ela rastejou até ele e esfregou o rosto em sua adorável juba. Isso não fez nada para perturbar a disposição do filho do rei das bestas ou do próprio rei das bestas. As coisas estavam tão pacíficas como sempre, e o filho decidiu lamber um pouco de Bauer também. Ansem também ficou surpreso com todo o caso. Ele havia se preparado para uma luta. Então a falta de hostilidades foi um choque delicioso. A fruta de sangue que ele recebeu parecia imensamente poderosa. Parecia muito superior aos gerados pelas sementes do rei demônio ou qualquer um dos encontrados no Vale do Tempo. Rugido. O rei das feras rugiu repentinamente e, depois disso, muitas pequenas criaturas se reuniram no vale como se estivessem comemorando a chegada de Ansem. Com o rei besta protegendo-os, o grupo viajou pelo vale por algumas centenas de quilômetros, totalmente desimpedido. Mas quando eles saíram do vale, não era mais o domínio do Bloodwing Beast King. Quando chegou a hora de se despedir, o rei pulou em uma pedra e deu um leve grito de tristeza em despedida. Capítulo 1017. Fruta de sangue. Senhor Liu, obrigado. Você abriu muito nossos olhos, disse Xiao. Ele acreditava que as feras eram tão gentis por causa do comportamento de Liu Yuxuan. Com um sorriso forçado, Liu Yuxuan fingiu que era o caso e disse, de nada. Irmão Liu,
Quando retornarmos à aliança, enviaremos uma recompensa em troca de suas boas ações. Mas se posso perguntar, para onde vamos a partir daqui? Lin ele sabia que não era realmente Liu Yuxuan quem havia tornado o rei das feras tão amigável, mas ele ainda estava alheio aos seus maus pensamentos e intenções. Então, ele apenas aceitou o crédito e agradeceu. Bem, sou eu, útil como sempre. Liu Yuxuan sorriu e continuou dizendo, há um caminho que você faria bem em seguir, logo à frente. Venha, eu o conduzirei até lá. Ah, nesse caso, agradecemos novamente, disse Xiao. Liu Yuxuan então se virou para perguntar a Ansem, você já viu o rei da besta asa de sangue antes? Não. Ansem balançou a cabeça. Liu Yuxuan não tinha motivos para acreditar que Ansem estava mentindo. Esse cara é o homem mais sortudo que existe ou quê? Porque esse pirralho receberia um fruto de sangue. Liu Yuxuan fez o possível para contemplar o porquê. Liu Yuxuan forçou outro sorriso e tentou abrir caminho para mordiscá-lo. Ele disse, esse fruto de sangue é um presente para todos. Por que você não compartilha? Atrevidamente, não tendo recebido, ele tentou mentir e dizer que era algo que pertencia a todos. Se Ansem estivesse disposto a compartilhar, isso significava que ele receberia uma fatia. Com uma fruta tão brilhante como essa, até mesmo uma pequena mordidela seria maravilhoso. Se Ansem não estivesse disposto a compartilhar, outros poderiam ficar chateados. Eles podem até se revoltar contra o homem que todos pareciam seguir cegamente. Eu dei para Bauer. Ansem apontou para ela. Liu Yuxuan se concentrou apenas em Ansem o tempo todo, sem perceber que Bauer estava mastigando a fruta enquanto seu suco manchava suas bochechas. Como você pode? Ele foi incapaz de segurar a língua e fingir bondade neste ponto e, como um latido repentino, gritou com Ansem. Ele ficou furioso ao saber que Ansem havia alimentado uma fruta que era muito desejada por um espírito do rei para o que ele considerava um animal de estimação inútil. Eu não deveria ter feito isso. Ansem sorriu. Na verdade, Ansem havia tentado comer antes, mas não teve efeito. Quando Bauer mostrou a ele que ela realmente queria, ele não teve nenhum problema em dar a ela. Deixa ficar com isso. De qualquer forma, não precisamos disso, disse Xiao. O rei da besta deu a Ansem como um presente. Cabia a ele decidir quem deveria ou não receber alguns, disse Lin Weiwei, em defesa de sua decisão. Ela poderia dizer que Liu Yuxuan também não os ajudou. Se o rei tivesse sido realmente gentil com eles por causa de sua prostração, o fruto teria sido dado a ele. Vendo que ele havia perdido a paciência dessa maneira, Lin Weiwei agora tinha certeza de que sua hipótese estava correta. Com todos os outros também dizendo que não se importavam em não tê-lo, Liu Yuxuan foi novamente deixado lutando para compreender por que todos apoiavam tanto Ansem. Vendo Lin Weiwei olhando para ele, Liu Yuxuan tentou engolir seu temperamento explosivo e explicar gentilmente, isso pode apenas beneficiar o corpo humano. Só isso. Eu apenas pensei que era uma pena dar um animal de estimação. Está bem. Eu a trato como uma filha. De qualquer maneira, disse Ansem. Lutar. Qualquer que seja. Vamos continuar andando. Liu Yuxuan marchou na frente assim que terminou sua frase. Liu Yuxuan foi com um sorriso, mas por dentro, ele estava pensando. FCK. É isso. Não estou permitindo que nenhum de vocês viva. Aquele idiota do Ansem deve morrer. Liu Yuxuan desprezava Ansem mais do que nunca, e o fato de lhe ter arruinado seus planos o estava deixando louco. Ele os queria todos mortos, especialmente porque eles o viram se prostrar descaradamente diante de uma super criatura. Ele não disse a ninguém de qual abrigo ele realmente veio, felizmente. Mas independentemente disso, ele não permitiria que ninguém ali se afastasse e possivelmente mencionasse o ato vergonhoso que tinham visto dele. Mas esses pensamentos e desejos eram todos misturas maníacas de sua mente perturbada. Ninguém pensou mal de seu comportamento até agora. Eles realmente apreciaram sua disposição de cair no chão de maneira subserviente diante do rei besta. Eles podem não saber de suas verdadeiras intenções, mas ainda assim, isso estava além do fato. Agora, porém, Liu Yuxuan os estava levando a um beco sem saída. Eles estavam indo para o território de outra supercriatura. Era outro lugar que o espírito do rei não ousaria pisar. Comparado com o rei da besta asa de sangue, esta supercriatura era 10 vezes mais feroz. Liu Yuxuan calculou. Era conhecido por matar e devorar qualquer ser vivo que chegasse perto de seu covil. Nem mesmo os ossos de suas vítimas seriam deixados intactos. Quando eles estavam quase lá, Liu Yuxuan parou e apontou na direção, dizendo: não posso levá-los mais longe. Além é onde você deve ir, e logo depois, você será levado para fora da montanha. Tenha cuidado em seu caminho, para que sua presença não seja conhecida pelo espírito do rei. Liu Yuxuan estava mentindo.
É claro. Dizia-se que a supercriatura estreitava diretamente à frente do grupo agora. Ele não tinha nenhuma pista real de onde a saída da montanha poderia ter residido. E ele não tinha ideia do que estava além da besta que trazia a desgraça para a qual ele os estava levando. Não que isso importasse para ele. Senhor Liu, espere. Depois que todos agradeceram por sua orientação e ele estava pronto para se virar e ir embora, Ansem pediu de ir. Capítulo 1018. Louco. O que foi, irmão An? Liu Yuxuan perguntou, olhando para Ansem. Há algo em que preciso de sua ajuda, antes de sua partida, disse Ansem. Certamente ajudarei, se puder. O que é? Disse Liu Yuxuan. O que aconteceria a seguir caberia a ele decidir. Leve-nos mais longe, disse Ansem, olhando severamente para Liu Yuxuan. A esse pedido, seu rosto mudou, e ele disse, bem, como eu disse, gostaria de ajudá-lo. Infelizmente, não estou muito familiarizado com essas estradas. Mas, se você continuar assim e encontrar algum infortúnio, pode voltar e me procurar. A oferta para você ficar no meu abrigo ainda está de pé. O tom de voz de Liu Xuan beirava zombaria, como se ele estivesse tentando fazer Ansem parecer que estava com medo. Não tenho nenhum problema em ir mais longe, mas você precisa vir comigo, disse Ansem. Liu Yuxuan ficou repentinamente irritado com a persistência desse pedido e disse mal-humorado, Tio San Weiwei, vocês ouviram o que ele acabou de dizer? Não sou um de vocês, mas os ajudei a chegar até aqui com a bondade do meu coração. Já não fiz o suficiente por você? Eu até me prostrei em seu nome. O que? Você espera que eu morra por vocês também? Lin olhou para Ansem e disse, irmão Liu, acalme-se. Tenho certeza que você interpretou mal as palavras do pequeno An. Relaxe por um minuto e ouça-o, na íntegra. Ele não entendeu mal. Ele tem que vir conosco. Ansem falou claramente. Você é louco? Quem você pensa que é me dizendo o que fazer? Nesse ponto, Liu Yuxuan estava gritando a plenos pulmões. Ele continuou a gritar. Tio San, Weiwei, você está ouvindo o que ele está dizendo? Esse cara é impossível de agradar. Ele quer ainda mais. Cachorros demonstraria maior apreço do que esse menino. Ansem disse friamente. Eu sou louco. Eu estou há muito tempo. Você só está aprendendo isso agora. O menino tem um desejo de morte. Mas tanto faz. Acabei com você. Liu Yuxuan fez o possível para falar mal de Ansem, tentando desencorajar o grupo de viajantes de apoiar Ansem ainda mais. Não importa o quão poderoso Ansem tenha se tornado, ele esteve no santuário do terceiro deus por um ano. A maioria das pessoas teria apenas suspeitado que ele tivesse aberto 3 fechaduras genéticas no máximo. Embora os bloqueios genéticos de Liu Yuxuan fossem fracos, ele ainda tinha 8 deles. E mais, ele tinha uma tartaruga de sangue sagrado. O corpo de Liu Yuxuan estava queimando com um fogo de ódio absoluto e desprezo por Ansem. E ele rosnou. Você é tão arrogante. Você se acha o melhor, não é? Vamos, me mostre o que você tem. Outros pensaram em dizer algo, mas antes que pudessem, Ansem balançou o punho. Ansem sabia por que Liu Yuxuan estava se comportando daquela maneira e sabia que o homem tinha um desejo secreto de matar todos eles. Além do mais, Ansem não era fã de negociação. Quando ele se deparava com um confronto acalorado com alguém que considerava mal, um soco rápido era o método favorito de Ansem para alcançar a resolução. O punho de Ansem viajou com fogo. Ao vê-lo chegar, Liu Yuxuan se transformou em uma cobra flamejante que se lançou contra Ansem. A cobra tinha 10 metros de comprimento e tudo o que Ansem tinha era um punho de fogo. A cena certamente parecia desequilibrada. Mas quando as duas figuras de fogo colidiram, Liu Yuxuan foi quem ficou mais chocado. Estrondo. Ansem atingiu a cobra flamejante e incendiou o corpo com uma chama abrasadora de um poder muito mais cruel. Liu Yuxuan caiu no chão, rolando na grama e gritando em agonia. Ele conseguiu pronunciar um comando para sua tartaruga, que então atacou Ansem. O primeiro movimento da tartaruga foi atirar água em direção a Ansem. Este ataque foi rapidamente evitado e, em retaliação, Ansem saltou para a cabeça da tartaruga com Taia na mão. Kátia, a cabeça da tartaruga foi cortada com facilidade. O sangue esguichou do bombeamento vermelho e rítmico de sua garganta exposta. Tartaruga blindada de criatura de sangue sagrado morta. Alma de besta ganha. Consuma sua carne para ganhar de 0 a 10 pontos genos sagrados aleatoriamente. Liu Yuxuan continuou rolando no chão. Mas o fogo que estava arruinando seu corpo se recusou a ser apagado. Ansem pegou e se livrou das chamas sozinho, mas o homem estava fortemente danificado. Os 8 bloqueios genéticos de Liu Yuxuan não eram nada comparados a Ansem. Liu Yuxuan fingiu ser uma vítima em toda essa aprovação, chorando enquanto proclamava, Tio San, Weiwei, Shou.
Eu ajudei vocês. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Ele se fez parecer tão injustiçado que os outros realmente sentiram pena dele. Talvez realmente tenha havido um mal-entendido. Ele acreditava que Ansem tinha sido um pouco cruel demais com ele. Mas Lin confiava no julgamento de Ansem e sabia que deveria haver uma razão para Ansem estar tão disposto a atacar Liu Yuxuan. Vou explicar mais tarde. Vocês ficam aqui. Ansem continuou no caminho, arrastando Liu Yuxuan junto com ele. Liu Yuxuan gritou pedindo ajuda aos outros, mas não conseguiu. Eventualmente, quando Ansem puxou para mais perto do lugar que ele desejava que eles encontrassem seu destino, ele se acalmou. Ele estava com medo agora. Ele estava com medo de acordar a super criatura que se dizia estar espreita lá. Liu Yuxuan, neste ponto, sabia que Ansem havia descoberto o que ele estava fazendo. Tinha que ser a razão pela qual ele foi arrastado para lá daquele jeito. Mas Liu Yuxuan acreditava que a marcha determinada de Ansem naquele território perverso era apenas um blefe. Ele pensou que Ansem não arriscaria ir muito longe. Se Ansem não pudesse fornecer ao seu partido uma explicação para o que havia feito, Liu Yuxuan pensou que poderia haver uma chance de colocá-los todos uns contra os outros e possivelmente se afastar de todo esse caso com sua vida. Capítulo 1019. Isso deve ser um pesadelo. Vendo Ansem continuar a andar para frente, sem diminuir a velocidade por um único segundo, Liu Yuxuan estava passando de medo para terror. Não ajudou que Ansem tivesse permanecido em silêncio o tempo todo também. A maioria das pessoas que se viram repentinamente sendo arrastadas contra sua vontade por um homem raivoso se opôs em voz alta. Mas Liu Yuxuan permaneceu o mais quieto que pôde. Havia um risco que ele estava tentando evitar. Apesar de pensar que o blefe de Ansem ainda estava em jogo, Lin e Lin Wenwei podiam ver os dois de onde estavam e observaram atentamente. Eles ainda estavam um pouco inseguros sobre o que motivou e instigou a agressão de Ansem, mas sabiam que havia mais nisso do que aparentava. Os olhos de Liu Yuxuan estavam bem abertos agora, tendo percebido que Ansem havia caminhado diretamente para a área em que a besta dizia se banquetear com intrusos. Você é louco. É isso. Temos que ir. Temos que ir agora ou então morreremos. Liu Yuxuan finalmente falou, e sua voz não estava no volume normal. Foi um grito, impulsionado por um medo intenso da morte iminente. Ansem parou, olhou para o verme se contorcendo e disse: por que morreríamos? Achei que você tinha dito que esta é uma estrada segura e que nossa saída da montanha é logo depois daqui. Faça isso. Apenas faça. Saia deste lugar. Liu Yuxuan estava se contorcendo com o que parecia ser uma mente quebrada. Ele realmente não queria morrer e estava totalmente apavorado com a ideia de acordar a super criatura que diziam viver lá. Saia daqui. Dê-me um bom motivo para isso. Ansem estava lentamente começando a andar para frente novamente. Você é louco. É um beco sem saída. Não uma saída. E apenas a morte nos aguardará se você continuar avançando. Até mesmo os surdos poderiam ter ouvido o choro desesperado de Liu Yuxuan e, rapidamente, seu esquema foi revelado ao grupo que assistia de longe. Se não fosse por Ansem, todos eles teriam entrado alegremente em uma armadilha, ainda pensando que Liu Yuxuan era um sujeito decente. Ansem se virou e o arrastou de volta para Lin e, então, ele o jogou no chão. Idiota! Por que você quer nos machucar? Shin ficou furioso com essa revelação. Correr. Liu Yuxuan acreditava que a criatura já devia ter acordado. Seria melhor ficarmos longe desta área por enquanto. Venha, vamos recuar um pouco, disse Ansem. Lin concordou, dizendo, sim, Shin, vamos todos. Mas de repente, o som de um grito perverso e uma explosão foram ouvidos bem atrás deles. Estamos mortos por sua causa. Liu Yuxuan gritou com Ansem, como se ele fosse uma vítima. Ansem franziu a testa com o surgimento de uma nova ameaça, mas não estava com medo. O som era alto e o barulho de algo sibilando estava se aproximando rapidamente. Uma cobra branca apareceu. Era como um cruzamento entre uma cobra branca e um dragão. A cabeça possuía um chifre de unicórnio e olhos de gelo. As escamas de sua forma eram como diamantes entrelaçados. O monstro era tão bonito quanto assustador. As pernas de ninguém conseguiam se mover, porém, e parecia que algo os impedia de fugir. A criatura era infinitamente mais assustadora do que o Bloodwing Beast King que eles haviam encontrado anteriormente. Na presença daquele monstro, eles não podiam nem pensar em correr. Até Lin sentiu seu corpo enrijecer, e tudo o que pôde fazer foi ficar parado, observando a aproximação da cobra. A cobra olhou para a multidão e sibilou. Sua língua bifurcada chacoalhava na boca aberta. Enquanto todos olhavam, eles perderam sua esperança de sobrevivência. Liu Yuxuan parecia pertencer a um asilo. Ele estava louco, resmungando e driblando de medo. Ele repetidamente choramingava. É isso aí, cara. Fim de jogo um homem. Gama eu ver. No segundo seguinte,
O dragão branco se moveu na frente de Ansem. Todos pensaram que ele seria o primeiro a ir. Infelizmente, a cobra puxou sua língua e tocou seu corpo. Ansem foi capaz de se mover o tempo todo, mas optou por não fazê-lo. Ele sabia que a bela cobra branca não seria realmente hostil. Ele tinha, claro, a princípio se preparado para lutar. Mas conforme a cobra se aproximava cada vez mais, ele percebeu que não havia nenhuma intenção agressiva em sua abordagem. Em meio ao choque crescente de todos, um cogumelo branco caiu da boca da cobra e caiu nas mãos de Ansem. Então, a cobra abaixou a cabeça na frente dele. Isso é para mim? Ansem olhou para o cogumelo com confusão. O cogumelo era muito grande e a força vital que possuía não era brincadeira. Foi incrivelmente forte. Simplesmente cheirar era o suficiente para trazer grande conforto à mente de uma pessoa. E parecia tão delicioso que Ansem pensou que podia ouvir suas células gemendo e gemendo por um gosto. Foi uma sorte que as supercriaturas não tivessem a intenção de machucá-lo. Mas Ansem ainda não conseguia entender por que isso acontecia. E mais estranho ainda, porque eles estavam entregando presentes para ele. Tendo também recebido o fruto de sangue antes, ele agora pensava consigo mesmo: a Dona Sorte simplesmente tem uma queda por mim. Este é o trabalho dela? Liu Yixuan estava congelado por um motivo diferente agora. Ele observou o que ocorreu com um choque imensurável. Ele exclamou: impossível. Saliva de dragão. Impossível. Todos olharam para Ansem estranhamente. Eles agora sabiam com certeza que o rei da besta asa de sangue realmente só se importava com Ansem. De repente, porém, a cobra branca agarrou Ansem. Eles acreditaram que iria comê-lo por um segundo, mas aquele pico de medo foi rapidamente aliviado. Ele apenas agarrou Ansem por suas roupas e gentilmente o colocou de costas. Decidiu guiá-lo pela próxima região da montanha. Vendo Ansem em cima da cobra branca, a mente quebrada de Liu Yixuan pareceu se despedaçar completamente. Ele murmurou: isso deve ser um pesadelo. Eu tenho que acordar. Isso deve ser apenas um sonho ruim. Capítulo 1020. Amante de vidas passadas. Ansem fez seu povo trazer o corpo da tartaruga morta e Liu Yixuan com eles. Eles seguiram a cobra sobre a qual ele montou através da região que a criatura presidia. Bauer escalou à frente de Ansem, sentando-se diretamente na cabeça da cobra. Ela segurou o chifre da criatura, o que preocupou os outros. Se o comportamento dele irritou a cobra branca, ninguém poderia imaginar que ira cairia sobre eles. Liu Yixuan falou muito sobre o quão cruel e má a cobra branca supostamente era, mas pelo que eles estavam realmente vendo, suas palavras não poderiam estar mais longe da verdade. Não se importava com Bauer escalando tudo e continuou conduzindo-os de uma maneira deliciosamente mansa e gentil, sem um pingo de hostilidade. Foi rápido. No entanto, Lin e seus companheiros frequentemente tinham problemas para acompanhar, mas parecia reconhecer sua existência diminuindo a velocidade para eles, de vez em quando. O grupo atravessou esta parte da montanha sem um único incidente. Tudo estava bem e tudo estava seguro. Quando foi o mais longe que pôde, gentilmente permitiu que Bauer e Ansem desembarcassem. Então, ele retornou ao seu domínio tão rapidamente quanto o havia deixado inicialmente. Irmão Han, porque as supercriaturas o tratam assim? Você já foi um renomado rei supercriatura em uma vida passada? Xiu perguntou, em partes iguais de diversão e admiração. Todos pareciam estar um pouco atordoados com o que estava acontecendo. Ninguém nunca tinha visto ou sequer ouvido falar de um humano recebendo tal tratamento de criaturas antes. Se eu dissesse que não sei por que eles me trataram dessa maneira, você acreditaria em mim? Ansem perguntou. Lin Weiwei apenas sorriu e disse: eu acredito em você. Supercriaturas são imprevisíveis, para dizer o mínimo. Mas talvez haja um item em sua posse que os atraia para você. Isso certamente soa como uma possibilidade viável, acrescentou Lin Yi. Seus comentários lembraram Ansem de que ele realmente tinha algo especial com ele, mas era algo que ele trouxera do santuário do segundo deus. O único item especial que ele adquiriu recentemente foi o anel de sangue de dragão. Mas se a posse dele fosse um motivo, então nem o lobo nem os macacos o teriam atacado. Ansem, incapaz de entender, arquivou esses pensamentos por enquanto. Bem, Ansem, é hora de decidirmos o que fazer com esse idiota. Devemos matá-lo e acabar logo com isso. Wang Yu disse, com um tom de total desprezo. O gabarito estava pronto para Liu Yixuan, e foi revelado a todos eles o quanto ele realmente era um mentiroso rancoroso, pervertido e traidor. A região que eles cruzaram com a cobra não era nada como ele descreveu. Não me mate. Eu só não gosto de Ansem. Só isso. Eu só tentei me livrar dele. Liu Yixuan estava de joelhos, soluçando por misericórdia. Pequeno Han, o que você vai fazer? Lin ele perguntou. Mate ele. Lin Weiwei, agora entendendo o que havia planejado fazer,
Ficou muito aliviado por ela não ter decidido segui-lo até o abrigo. Vamos levá-lo conosco por enquanto. Se algo tentar nos atacar ou nos matar, ele será uma ótima isca. Ansem disse friamente. Para Ansem, ele já era um homem morto. A única razão pela qual Ansem permitiria que ele vivesse um pouco mais era para que sua morte pudesse ser pelo menos um pouco útil. Ouvindo o que Ansem disse, cada um deles pensou que era o melhor curso de ação. Eles não tinham mais ideias ou opiniões para compartilhar. Um pouco depois, todos pararam para descansar. Como havia estômagos famintos por toda parte, Ansem começou a preparar uma refeição com a tartaruga que havia matado. A tartaruga era uma criatura bastante grande, então seria grande demais para Ansem comer sozinho. Assim, ele ofereceu um pouco da tartaruga cozida aos outros, e cada um aceitou uma porção. Bauer parecia animado, comendo a tartaruga. Ela havia desenvolvido um grande gosto por carne. Enquanto todos comiam e jantavam alegremente, criaturas que se aproximaram deles. Um cervo branco de sangue sagrado caminhou até Ansem e colocou uma moita de grama sagrada na frente dele. Então, saiu. Não demorou muito para que outras criaturas aparecessem, trazendo consigo a carcaça de uma criatura que haviam caçado. Eles o colocaram na frente de Ansem e se afastaram também. Ansem cozinhou a criatura que lhe foi fornecida e ficou encantado ao saber que também era uma criatura de sangue sagrado. Liu Yuxuan não tinha ideia de por que todas as criaturas das montanhas, aquelas que ele acreditava serem totalmente miseráveis, desejavam agradar Ansem. Onde quer que Ansem fosse, as criaturas o recebiam. Ele recebeu uma abundância de presentes ao longo de sua viagem, todos além de suas expectativas mais loucas. Pequeno Sansan, você deve ter sido um amante romântico de criaturas em uma vida passada, disse Lin Weiwei. Devo ter trabalhado duro, dia e noite, para agradar o número de criaturas que procuram me recompensar. Ansem deu a ela um sorriso irônico. Talvez você fosse apenas uma figura popular, adorada por todos. Lin Weiwei sugeriu. Sim, posso acreditar. Todos devem amar o irmão Han? Xiu disse, com admiração. Ansem respondeu a ambos, dizendo, talvez em uma vida passada, eu fosse o rei deles. Rei? Lin Weiwei balançou a cabeça. Então, ela disse, não, mas como uma celebridade. Sim, uma celebridade, disse Xiu. Ansem não acreditava realmente no conceito de reencarnação. Ele sabia que havia uma razão para a bondade demonstrada por ele pelas criaturas, mas ele simplesmente não conseguia descobrir o que era. Mas pelo menos fez uma viagem agradável. Encontrar criaturas não era mais um problema para eles, e o medo que inicialmente atormentava sua jornada havia desaparecido. Antes de Ansem, toda criatura era mansa e gentil. Eles continuaram assim por algum tempo. Eles viajaram por um mês inteiro e se moveram em um ritmo rápido. Suas vidas eram melhores do que antes, mesmo quando viviam em um abrigo humano. Ansem comeu 2 reis lobos inteiros, algumas tartarugas e uma variedade de outras carnes dadas a ele por criaturas. No total, sua contagem de pontos genos de sangue sagrado chegou a 56.